seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal. E no vídeo de hoje nós vamos entender o que a palavra de Deus quer dizer: seja fiel no pouco e no muito te colocarei. Fica aí comigo. Olá! De volta mais barato. Olá! Vamos lá então, hoje é dia de aprender mais um pouco com a palavra de Deus. Já quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 25, no versículo 23. Diz assim, muito bom, servo bom e fiel, foste fiel sobre o pouco e sobre o muito te colocarei. Então, essa é uma passagem muito conhecida por muitas pessoas. Ser fiel no pouco e no muito te colocarei. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas antes, já quero te pedir para se inscrever aqui no nosso canal, para ativar o sininho, para que você esteja sempre por dentro das nossas novidades, tá bom? Vamos entender então o que é esse pouco. Seja fiel no pouco e no muito te colocarei. O que é o pouco? O pouco, ele é um pouco relativo. Então, às vezes, o que é pouco para mim, para você é muito. E às vezes, o que é muito para mim, para você é pouco. Por exemplo, vamos falar da minha renda, né? Então, se eu pegar um milionário, um bilionário e falar qual é a minha renda, ele vai dar risada e vai falar que é muito pouco a minha renda. Por quê? Para ele, a minha renda é realmente muito baixa. Mas, por outro lado, eu sei que existem muitas pessoas que, às vezes até em condições precárias, que acharia a minha renda gigantesca. Por quê? Para ela, o que eu ganho é muito. Aqui na passagem que nós estamos lendo, se nós formos subir um pouquinho no versículo 15, vai dizer assim, olha, tem o contexto aqui, né? Então, havia um senhor que tinha os seus servos e ele estava indo viajar, tá? E aí ele deixou ali com seus servos a responsabilidade sobre os seus bens. Então, o que ele fez? Ele deu 5 para um, 2 para outro e 1 para outro, tá? Ele distribuiu ali a responsabilidade sobre os seus bens. Quando ele voltou, aquele que tinha 5 multiplicou os 5 que lhe tinha sido entregue. Aquele que tinha 2 também multiplicou, mas aquele que tinha 1, ele ficou com medo do que fazer, enterrou e não fez nada com o dinheiro. Muitas pessoas, às vezes, elas vão entender assim, mas é fácil para você falar, seja fiel no pouco e no muito te colocarei, porque o pouco para você, para mim é muito, né? Isso eu estou falando num geral, não estou falando só sobre a minha renda, estou falando num geral, porque eu já tive esse tipo de pensamento, que talvez para algumas pessoas ser fiel no o pouco dela era 10 mil reais, então para mim aquele pouco era um valor gigantesco, né? Mas aqui a gente entende o quê? Que teve um que ganhou 5, um que ganhou 2 e um que ganhou 1. Se talvez a Bíblia estivesse trazendo de exemplo aqui para nós só um que ganhou 5 e só um que ganhou 1, talvez nós poderíamos falar, mas aquele que ganhou 5 foi fácil para ele, porque ele tinha 5 e o outro só tinha 1. Mas a Bíblia é tão maravilhosa que ela já trouxe aqui para nós também um exemplo de um dos servos em que ganhou 2, muito próximo de 1, ok? E o que aconteceu? Esse que ganhou apenas 1, ele teve medo, ele não agiu. Ele poderia ter feito o quê? Aprendido com os outros irmãos que estavam ali com ele, que multiplicaram o seu dinheiro. Ele poderia ter ido em busca de informações, ele poderia ter feito alguns negócios, mas ele não fez. Ele nem sequer, digamos que, orou ao Senhor para buscar uma direção sobre isso. E é o que muitas vezes nós
nós fazemos. Nós olhamos para os nossos irmãos, para as pessoas, para o mundo aí fora, que tem muito dinheiro e entendemos que para ela administrar aquele muito dinheiro é fácil e nós que temos pouco é muito mais difícil. Mas a Bíblia está falando aqui, como que aquele que tinha apenas 2 conseguiu administrar? Por que que aquele que tinha 1 não conseguiu? Porque o coração dele não estava inclinado em aprender, não estava inclinado em se desenvolver, em buscar formas de aumentar a sua renda. Ele foi para o caminho mais fácil, que foi enterrar aquele valor. E quantas vezes nós não fazemos isso, não é mesmo? Quantas vezes, às vezes a gente fala sobre investimento, a gente fala sobre administração financeira, a gente fala sobre organizar o orçamento, sobre otimizar, e as pessoas fazem o quê? Vão para o caminho mais fácil, que infelizmente às vezes esse caminho que parece que é mais fácil, lá na frente pode ser um rombo gigantesco, porque elas decidem agir da sua própria maneira, sem buscar pessoas que entendem do assunto, sem buscar formas de poder reorganizar aquilo. E ela já entra nesse ciclo de reclamação, porque é pouco o que ela tem e não vai atrás de formas de aumentar a sua renda. Foi exatamente isso que esse servo fez. Ele não multiplicou o seu dinheiro porque ele entendeu que o que ele tinha era pouco. E a gente já conhece o resultado. A Bíblia vai dizer aqui para nós no versículo 26, fala assim, ó: servo perverso e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Tu deverias, portanto, ter dado o meu dinheiro aos cambistas, e então na minha vinda teria recebido o meu com juros. Então, o senhor desse servo o chama de preguiçoso. Diz que ao menos ele deveria ter colocado aquele dinheiro no banco e a hora que chegasse ele receberia aquele dinheiro com juros, tá? Então, assim, às vezes pode ser até impactante para você entender essa mensagem, mas a Bíblia está chamando, a Bíblia está falando aqui que aqueles que não buscam formas de aumentar a sua renda, aqueles que não buscam formas de administrar melhor a sua renda, está falando que compara como esse servo, alguém preguiçoso, que não fez, não se moveu e continua ali na mesmice, continua ali enterrando tudo aquilo que o Senhor tem dado para ele. E tem agido de forma a reclamar, de forma a entrar naquele ciclo, passa mês, vai mês, e as coisas continuam da mesma forma, tá? E eu quero te trazer esse alerta. Lembre-se do servo em que teve apenas 2, tá? Esquece de certa forma aquele que teve 5, mas lembre daquele que teve apenas 2, um número muito próximo do que tinha apenas 1, mas ele se movimentou, ele correu atrás, tá bom? E eu quero te trazer aqui 3 princípios que são importantes para que a gente aprenda a ser fiel no pouco, ok? Não é só aqui quando a gente fala de dinheiro, não é só multiplicar o seu dinheiro, não é só aumentar a sua renda, existem outras coisas por trás e eu quero falar aqui com você sobre 3 pontos importantes para a sua administração, para que você seja um servo bom e fiel e o Senhor multiplique a sua renda, tá? A primeira delas é você se lembrar de quem você é em Deus. Precisamos nos lembrar de que somos filhas e, consequentemente, herdeiras de Deus. Você precisa entender que Deus tem sempre o melhor para você, né? Temos que tirar de nós esse medo, esse comportamento que muitas vezes nos trava a não agir, a não se movimentar, porque esse tipo de comportamento nos mostra que a nossa confiança está em nós mesmas e não em Deus. Então eu quero te encorajar já aqui nesse primeiro ponto a se movimentar, se lembrando de quem você é em Deus, tá? Quero ler com você
para que você tenha certeza daquilo que eu estou falando. Está em Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 9, diz assim, ó: Qual dentre vós é o homem que, se o seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma serpente? Então, se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Então, se nós que somos aqui terrenos, né? Se nós que não temos o amor da grandeza do amor de Deus, sabemos dar o nosso melhor para os nossos filhos, imagina Deus o que Ele tem preparado para nós. Só que muitas pessoas esquecem disso, esquecem de quem elas são e começam a se movimentar de forma a pessoas independentes, de forma a sendo um órfão, sem pai, sem mãe. Mas eu quero que você entenda de que você é filha e você é herdeira, que você possa buscar em Deus a resposta das suas orações, da sua direção de vida, tá bom? E o segundo ponto muito importante também, seja grata por aquilo que você tem. Se você recebeu 1 ou 5, como no exemplo que nós temos hoje, você precisa ser grata. A palavra de Deus diz que nenhum só fio de cabelo nosso cai sem a permissão de Deus. Se o Senhor está nos permitindo a estar nessa situação, é porque algo Ele quer nos mostrar, existe um propósito nisso, ou nós temos que aprender algo, ou nós precisamos nos fortalecer, ou servirá de exemplo para alguém, mas Deus tem um propósito em tudo. Veja a minha situação, por exemplo, tem vídeo aqui no canal falando um pouquinho da minha história. Então, eu estive em uma situação de quase 100 mil reais de dívidas, muitas dificuldades com os meus filhos, muitas necessidades que eu passei, mas hoje eu entendo que Deus tinha um propósito naquilo, para que eu pudesse estar falando aqui com você hoje, para que eu pudesse chegar aonde eu cheguei. E somente sentindo a dor de fato de alguém que esteve endividada, de alguém que realmente não tinha dinheiro para as necessidades básicas, me traz aqui uma maneira diferente de falar com você, porque eu entendo a sua dor, eu vivi isso. Então esse era o propósito de Deus quando me permitiu passar por todas aquelas situações, para que eu aprendesse a administrar o meu dinheiro e depois pudesse trazer aqui para você exemplos, né? Pudesse ser esperança para você de que se eu conseguir, você também consegue, tá bom? Então seja grata por aquilo que você tem, independente do valor que é, tá? E o terceiro ponto, administre o seu dinheiro se lembrando que tudo é do Senhor, tudo é dele, tudo é por ele e tudo é para ele. Olha o que a Bíblia diz aqui em Salmos, capítulo 24, de verso 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Também vai dizer em Ageu 2:8 que minha é a prata e meu é o ouro. Ou seja, tudo pertence a Deus. O que acontece é que muitos cristãos hoje, eles estão preocupados com os 10% que a Bíblia fala do dízimo, né? Então, eles entendem que 10% é o dízimo, ele entrega, então tá tudo certo, e ele faz o que ele julga certo com os restantes, com o restante de 90%. E está errado, esse é justamente uma das carências hoje da igreja, só falar, só nos orientar sobre os 10% e os outros 90% que você precisa aí fazer da maneira que você acha que está certo. Mas não, os outros 90% também precisam ser administrados de forma que você entenda que também é do Senhor esse dinheiro e tudo que você tem é dele. Está falando aqui em Salmo,
tudo que há na terra pertence ao Senhor. Então você precisa administrar o seu dinheiro de forma em que o Senhor esteja no controle, porque muitas vezes nós vamos agindo, vamos fazendo por impulso, fazendo na emoção, e compra isso e compra aquilo, e depois, a hora que vê a dificuldade, aí é que vai buscar a Deus. Na verdade, acontece isso com você? Isso aconteceu comigo muitas vezes, e na época em que eu estava com grandes dificuldades. Todas as atitudes, as decisões que eu tomava, nenhuma era buscando a Deus antes. Primeiro eu fazia e depois eu ia falar: Senhor, por que que isso está acontecendo comigo? Por que que eu estou passando por essa situação? Né? Mas antes de fazer aquilo, de fazer aquela compra, de mudar para aquele lugar, de adquirir aquele produto ou serviço, eu não orava a Deus para perguntar se aquela era a melhor decisão. Então nós precisamos aprender a colocar tudo nas mãos de Deus, inclusive as nossas finanças, tá bom? Então eu espero que esse vídeo tenha acrescentado um pouco mais na sua vida e que você tenha tido clareza sobre ser fiel no pouco, seja quanto for, que o Senhor vai te colocar no muito. Ele é o nosso Pai. Lembra que nós falamos, aquele Pai em que sabe dar muito melhor do que os pais terrenos, tá? Mas você precisa primeiro confiar, acreditar e obedecer, tá bom? Então, por esse vídeo é isso. Beijo pra você, até a próxima!